Queridos irmãos, amigos, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Voltamos a apresentar este programa tão especial a respeito da Trindade, essa doutrina fundamental para a nossa salvação, central na Bíblia. E nós vamos tratar nesse episódio de um assunto muito interessante que foi o maná. Maná, o pão do céu que Deus proveu como alimento para o seu povo durante 40 anos no deserto. E conosco aqui, para falarmos deste assunto, o nosso parceiro de programa, nosso amigo pastor Leonardo. A paz do Senhor, companheiro. Amém. A paz do Senhor, pastor Luciano. A paz do Senhor aos irmãos que têm participado conosco neste programa. Nós vamos ler o texto inicial, o texto fundamental desse episódio, que está registrado em Êxodo, capítulo 16, verso 15, que diz assim: E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu a comer. Meus queridos, nós vemos que no episódio anterior houve murmuração, Deus operou aquela transformação, milagre da transformação das águas amargas em doces. E agora, depois de um mês, que eles tinham saído do Egito, um mês depois da festa da Páscoa, o que acontece? Eles chegam num lugar entre Elim e Sinai, chegam no deserto de Sim, e ali eles começam a murmurar também. Por isso nós falamos que a murmuração se torna um vício. Se nós não vigiarmos, Verdade. Ela se torna um vício. E eles começaram a reclamar com Moisés, né, pastor Leonardo? Isso. Olha, era melhor se nós tivéssemos morrido lá no Egito, pelas mãos do Senhor, porque pelo menos lá no Egito nós tínhamos pão com fartura, nós nos assentávamos diante das panelas de carne do Egito e nós aqui nessa situação tão difícil. E o Senhor se entristeceu muito, ouviu a murmuração do seu povo e o Senhor disse para Moisés que ele iria prover um pão todos os dias. E olha só o que diz o versículo 4 do capítulo 16. Como que Deus chamou o maná? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus. E o povo sairá e colherá cada dia porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Então o maná foi o nome pelo qual ficou conhecido pelo povo, né? Amém. Mas o nome que Deus deu para o pão, para o maná, foi pão do céu. Farei chover esse pão do céu sobre o meu povo. E nós glorificamos ao Senhor, agradecemos a Deus, porque nós vamos ver que todos os dias havia uma porção. Quando Jesus ensinou a oração para os seus discípulos, como invocar o nome de Deus e chamá-lo de Pai, aquela oração conhecida como oração do Pai Nosso, que começa dessa maneira, ele fala num trecho da oração exatamente isso. O pão nosso de cada dia, pão cotidiano, nos dá hoje, Senhor. Cada dia. Os discípulos certamente se lembraram, não é, desse momento maravilhoso da história do povo de Israel, quando o povo teve a sua fome saciada por aquele pão. Nós já falamos aqui por 40 anos, não é? E nós hoje agradecemos ao Senhor porque não tem faltado esse pão. Mas será Amém. que a palavra de Deus para nós hoje, ela tem um sentido material, físico, literal? Nós sabemos que de uma forma literal o povo teve a fome física saciada. Mas para nós, quando nós aplicamos a palavra de Deus hoje nas nossas vidas, qual o sentido dela? É material? É literal? Qual é, pastor Leonardo? A operação do Senhor foi mostrar para eles que cai do céu, sim. Quando nós olhamos para o homem dos nossos dias, aquilo que o homem foi conduzido
filosoficamente, religiosamente, não cai nada do céu e se torna uma murmuração, porque a vida da igreja, ela depende de tudo que venha do céu. Deus é o provedor da igreja. E Jesus, como o pastor falou, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E o Senhor mostrou em Israel que do céu é que vem a nossa bênção. É do céu. A igreja é dependente disso. O projeto de Deus é dependente disso. O maná, quando caiu, disse, o que é isso? E o que é isso é o maná em hebraico. A palavra maná quer dizer o que é isso. Quando você não sabe o que é, que veio da eternidade, a palavra de Deus chama de mistério. Para o homem, realmente não cai nada do céu, para a religião não cai nada do céu, para a filosofia não cai nada do céu. Para o povo de Deus, é só o que vem do céu que interessa. Não interessa outro alimento. Nós não queremos as panelas de carne do Egito, porque panela de carne do Egito é murmuração. Alimento para essa vida é murmuração. Nós temos um provedor que nunca vai deixar faltar o pão do céu. Quando você dobra o seu joelho de madrugada, essa operação do maná é toda manhã. Não vai faltar maná toda manhã até você passar o Jordão, até você transcender, até Israel chegar ao cumprimento da promessa, vai ter maná toda manhã. Se você não comeu hoje, o maná de hoje, espera que amanhã tem. Você não pode pegar o dos outros. É um maná seu. Deus vai enviar do céu uma solução que vai alimentar a sua alma. E vai ser a solução para a sua vida. É o maná. Eu amo os que me amam. Aquele que me buscar de madrugada vai me achar. Ordenação de Deus. Todo dia tem uma madrugada. Todos os dias Deus quer falar com você. Todos os dias a palavra dele, porque Jesus falou, ele é o alimento que desceu do céu. E a Bíblia fala, o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. A palavra tem que ser revelada, irmão. É a palavra que você vai ouvir pela voz do Espírito Santo. Ele vai tirar toda a sua aflição. Ela vai alimentar a sua alma. Essa palavra o maná tinha gosto de mel. É doce. Acabou a amargura, acabou a sua fome. Ele vai alimentar a sua alma. Interessante. Então fica bem claro aqui que Jesus é o nosso maná. É Amém. O pão da vida. Amém. E eu vou ler esse texto até para ficar mais didático para os irmãos que estão em casa, participando, seja pela TV aberta ou pelo YouTube, onde estiverem. Olha só o que diz a palavra do Senhor em João, Evangelho de João, capítulo 6, verso 48. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Aí no verso 51, uma declaração semelhante. Só que agora ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus. São duas declarações parecidas, mas que são diferentes. Uma coisa é Jesus dizer, eu sou o pão da vida. Ele estava fazendo referência aqui ao maná. É aquele pão que sustentou o povo durante 40 anos no deserto. E esses 40 anos do deserto que o povo de Israel passou até chegar à terra prometida, representa profeticamente o tempo da nossa vida aqui neste mundo. Isso. Desde quando nós aceitamos Jesus, desde quando o Senhor nos libertou do Egito, da escravidão, de Faraó. São 3 livramentos que o Senhor nos concedeu com a salvação em Jesus. Amém. No Egito não tinha maná, não. Não tinha. No Egito tinha maná, não? É. Então a salvação é uma experiência de livramento, de libertação do pecado, representado pela escravidão, porque quem comete o pecado é escravo do pecado. A salvação é um livramento do Egito, não é? Porque o Egito fala do mundo. Então, o Senhor nos libertou das coisas deste mundo, nada nos impede de servir o Senhor mais. E também a salvação é uma experiência de livramento de Faraó, que é um tipo, representa o adversário das nossas almas. Então, nós vemos aqui que
Jesus, ele diz também, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E então o maná era um mistério. Deus chamou de pão do céu, mas o povo chamou de maná. Maná, que é isso? Que significa, que é isso? O pastor Leonardo já colocou aqui, que é isso? É uma pergunta, é uma indagação. Quando alguém está observando algo, vendo alguma coisa e não conhece aquilo, pergunta, o que é isso? Que é isso? Jesus é um mistério para a humanidade, para o mundo, para Israel, para a religião, mas louvado seja o nome do Senhor, porque esse mistério foi revelado a nós. Amém. Paulo fala na primeira carta aos Colossenses, na carta aos Colossenses, no capítulo 1, no verso 16, 17, verso 26 e 27, ele diz, o mistério que esteve oculto pelos séculos dos séculos, em todas as gerações, agora foi manifestado, foi revelado a vós. Cristo em vós, a esperança da glória. Então, nós conhecemos esse mistério, mas Israel, o mundo, a religião, não conhece, até hoje, não é? Continua oculto. Jesus é um mistério, não é verdade, pastor Leonardo? É verdade. Quando Elias é alimentado pelo anjo, ele anda 40 dias e 40 noites, né, até o monte. Então, quando você se alimenta desse maná, você tem que ouvir o que é isso. Quando você recebe Jesus, que ele alivia a sua alma, que você cai em pranto, que você dá glória a Deus, você pergunta, o que é isso? O nome ficou maná e até hoje, quando alguém fala que isso aqui é um maná, é porque é uma coisa maravilhosa. E Jesus é uma coisa maravilhosa. E realmente, quem ainda não conheceu, você não consegue explicar o que é isso. Moisés explicou para o povo. Moisés tinha revelação. Porque quando você já tive até a oportunidade de alguém falar para mim assim, fulano de tal falou que você virou um chato. E realmente, irmãos, para quem não conhece, você virou um chato. Você que fala para ele que existe um maná, que tem uma coisa maravilhosa, e ele olha para você e fala, então você comeu uma comida que desceu do céu, você se alimentou disso, você vive para isso, e você, humanamente, não tem como explicar. Só revelação, só o Espírito Santo convence o homem do juízo, da justiça e do pecado. Seu peso foi embora, se alimentou do maná, é a glória de Deus na sua vida. E Paulo, como o irmão citou, e agora para nós explicarmos que isso estava colocado desde a fundação do mundo, que precisava de uma revelação, que precisava de Jesus, e as pessoas olham para você, as pessoas que têm uma religião, que acham que já conhece tudo, que já ouviram tudo de sabedoria humana, e você quer explicar uma simplicidade. Você se alimentou de uma coisa maravilhosa, você se quebrantou, você quer falar de Jesus, você quer falar que existe aquela operação de Deus que vem do céu, e a pessoa olha para você, né, como eu ouvi alguém falar comigo, fulano falou que você está um chato, e eu posso entender, porque eu também já fiz isso. Né? E você imagina se você fosse falar para Paulo que você era da igreja, que você se alimentou do pão vivo descer do céu, Paulo ia te dar pedrada. Mas depois que ele experimentou o maná, ele ia te amar para sempre. Amém. Você não deixou de falar do maná. Eu te agradeço. Você tinha a revelação, você não desistiu de mim. Então o crente não desiste de falar. Quem se alimentou do maná, olha para um faminto. Olha para o povo de hoje que tem fome e sede. Irmãos, o homem que tem mais fome e sede é o dos nossos dias. Mas quando você encontra uma alma necessitada, que você consegue levá-la a conhecer o Senhor, que o Espírito Santo convence ela vai te amar para sempre. Ela vai orar por você para sempre. Ela vai ser grata a você e você vai dizer para ela, não, eu também recebi o maná. Eu também sou igual a você, eu também recebi o maná. Que pão é esse que a humanidade está precisando? É a palavra de Deus, é Jesus. A palavra de Deus revelada. O profeta... Revelada. Exatamente. Moisés revelou para eles o que era. Eu vou até falar disso agora também. Isso. Porque o profeta Amós, ele diz assim, Deus abre a boca do profeta para dizer assim, farei vir uma fome sobre a terra, não de comida nem de bebida,
mas de ouvir as minhas palavras. Então, quando Jesus foi falar que Ele é o pão da vida e quem comer dele, se alimentar dele, tem a vida eterna, Amém. muitos Amém. se escandalizaram. Todo mundo. Eles começaram a murmurar também, assim como murmuraram diante de Faraó, os Isso. religiosos murmuraram também. Só ficou quem ouviu a voz. Exatamente, e muitos se retiraram. Se retirar. Quem não ouviu a voz, quem não teve um chamado, não ficou. Esse discurso é muito duro para mim. Ele está muito chato, esse assunto aí não me interessa. É o que fazem com a gente até hoje. E aí Jesus perguntou para Pedro e para os discípulos, né? E vocês não vão se retirar também, não? E Pedro respondendo, tomando a iniciativa ali, diz: Senhor, para quem iremos nós? Glória a Deus. Só tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. Então, esse pão da vida que é Jesus, que alimenta a alma, são palavras de vida eterna. Não são palavras para essa vida, não. Embora a salvação é um benefício para essa vida, mas muito mais para a vida eterna. Porque quem crê em Jesus somente para essa vida, diz a palavra, é a criatura mais miserável. É verdade. Então, só Jesus tem palavras de vida eterna. E uma coisa importante que é bom falar aqui, né, pastor Leonardo? Quem é o agente da Trindade responsável por revelar Jesus? Depois da ressurreição de Jesus, um agente da Trindade ficou responsável para revelar Jesus vivo. Quem é, pastor Leonardo? Ficou responsável por esta operação de Deus, e a palavra nos fala que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele se revela para quem o Senhor quer. A palavra é muito clara em dizer para quem que Deus se revela. E muitas vezes quando o Senhor se revela a você, todos que comem esse alimento falam: eu não era digno, eu não sou digno, mas eu te escolhi. Para quê? Para que você vá e dê fruto e o seu fruto permaneça. É uma responsabilidade, é uma ordenação de Deus que Ele transfere para você, e você agora olha para os outros. E pode ser qualquer autoridade, pode ser o homem dos nossos dias mais capacitado. Você olha para ele e fala: ele está faminto? Ele não se alimentou? Ele não ouviu? Então o Espírito Santo, ele muda, e como ele citou Amós vai dizer: o povo de Deus, é nessa sequência, o povo de Deus, à frente dele é o Jardim do Éden. Depois que você come isso, eu vou ter esse alimento todo dia? É o Jardim do Éden. Senhor, o Senhor não vai deixar faltar nem hoje nem amanhã? Eu vou ter todo dia. Senhor, depois que se alimenta, uma vez eu fiz a oração, eu só quero comer isso todo dia. Eu vou ter esse alimento todo dia. Eu vou estar assim sempre. E nós vamos ver, né? Nós estamos citando Amós e Paulo. Paulo na prisão, tomou surra, deu tudo errado, e eles estavam cantando louvores a Deus. E aconteceu aquela maravilha do terremoto, que todo mundo foi liberto. Ninguém queria fugir. Não, quem vai fugir? Estou alimentado. A minha alma, eu tenho que atender o outro agora. O Senhor já me alimentou. Então o servo de Deus, ele não pede por ele, o Senhor já alimentou ele. Ele já experimentou maná. Então a Trindade, o Espírito Santo te leva a conhecer o Filho, que fala que ele e o Pai são um. Então essa ordenação de Deus é Deus escolhendo o homem para salvação. Então esse é o nosso alimento. Nós estamos alimentados. Nós não estamos preocupados conosco. Nós queremos falar: Jesus é o alimento. Amém. O Espírito Santo me revelou Jesus. Ele é o rei na minha vida. Muito bom. E eu gostaria até de ler, já estamos encaminhando para o final, eu gostaria de ler 2 versos que falam das características do maná. É o verso 14 do capítulo 16, diz assim: e alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E o verso 31 do mesmo capítulo 16 de Êxodo diz: e chamou a casa de Israel seu nome Maná, e era como semente de coentro, era branco e o seu sabor como bolos de mel. Então nós vamos ver aqui nesse texto, pastor Leonardo, aqui, 3 características do maná que apresentam a forma, a cor e o sabor do maná.
A forma dele era como a forma de uma semente de coentro, redonda, miúda. E a Bíblia diz que nós fomos gerados de novo, gerados pela semente incorruptível da palavra de Deus. Glória a Deus. Pedro diz isso na primeira carta, no capítulo 1, no verso 23 ao 25. E a cor, nós falamos da forma, né? Isso. Redonda e como uma semente de coentro, que é uma erva. A cor do maná era branco. Fala da pureza da palavra de Deus, né? Da santidade. Um alimento puro. Exatamente. E o sabor dele? Bolos de mel. Coisa maravilhosa, né? A importância da glicose, não é? Na célula, que dá energia. O povo precisava disso, não é? O sacrifício de Jesus é doce. É doce. Então, aqui fala da palavra de Deus. Salmo 19, verso 10, diz assim que a palavra de Deus é mais doce que o mel e o destilar dos favos. Glória e estamos chegando assim ao final deste programa, desse episódio. Eu gostaria de deixar um texto para a meditação dos irmãos, como nós sempre, quando é possível fazer, a gente faz. Está aqui em Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Olha só o que diz a palavra aqui. E Deus te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então, a palavra está mostrando aqui que o verdadeiro maná que nós necessitamos mesmo, que a nossa alma necessita, é aquilo que sai da boca de Deus, que é a palavra de Deus. Amém. Né, pastor Leonardo? Amém. Então, nós estamos chegando ao final deste programa. Agradecemos a sua participação. Curta esse programa, participe, comente e divulgue, compartilhe, né, para aquelas pessoas que precisam conhecer um pouco mais a palavra de Deus. Agradecemos a sua audiência, você que participa não somente pelo YouTube, mas pela TV aberta também, que está sendo transmitida agora, a TV Manaim, para várias capitais, as principais capitais, regiões metropolitanas dos principais estados do nosso país. Que Deus possa, assim, abençoar a todos os irmãos, todos os nossos amigos. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Leonardo. Amém. A paz do Senhor, pastor Luciano. A paz do Senhor a todos os irmãos. Lembrando aqui, irmãos, que nós falamos do maná e todos os dias, 6 da manhã, tem um culto, que é um maná diário. Na Rádio Manaim, está passando todos os dias, passa no YouTube também. Os irmãos podem se alimentar do poder da palavra de Deus. A todos, a paz do Senhor Jesus.